Nesse vídeo eu vou comentar sobre os perdedores do GP de Mônaco de 2026 da Fórmula 1. Ontem eu falei sobre os vencedores porque eu disse que tem várias narrativas, várias histórias acontecendo numa mesma corrida, ainda mais uma corrida que pouco aconteceu mesmo com toda a movimentação no seu terço final. A gente não teve muitas disputas em pista, a gente perdeu a chance de ter uma grande disputa entre André Kimi Antonelli e Max Verstappen, e eu falo do Verstappen daqui a pouco. Então a gente tem que mostrar para o mundo que foi pior para outros do que para a gente, tá? Sim, porque se nós perdemos porque encontramos na nossa frente uma corrida modorrenta, tem gente que tá pior do que eu e você nessa terça-feira. Provavelmente eu vou lançar esse vídeo na terça-feira, então fica aí, fica até o final, porque você vai se identificar com o último perdedor dessa lista, eu tenho certeza disso. Primeiro grande perdedor, obviamente, é Max Verstappen, porque ele nem correu, coitado. Deve ser muito frustrante para um piloto de alta performance ver o seu carro sendo ultrapassado por todos os outros do grid. Mas no caso do Verstappen, se vocês observarem pelo onboard dele, e depois a transmissão mostrou a perspectiva dele da própria largada ou não largada, o Verstappen chega a externar para a esquerda. Ele coloca de lado para não ser atropelado, porque ele vê todos os outros carros largando normalmente e ele com aquela coisa engasopando, engasopando, engasopando e nada de largar. No final das contas, não correu, deu uma volta e parou para abandonar. Mais um prejuízo para Max Verstappen. E da mesma forma que eu falo que para o Antonelli já começa a ser uma coisa de questão de tempo, dele começar a pensar em administrar o tempo para efetivamente se postular como candidato ao título, e isso porque eu estou sendo conservador, porque na minha opinião eu realmente acredito que neste momento que eu estou gravando o vídeo, em junho de 2026, com o Antonelli é o principal candidato ao título, a gente não pode mais descartar isso. Para o Verstappen é mais ou menos a mesma coisa. Ele está trabalhando com o fator tempo, porque já dá para olhar para o advogado dele e dar aquela instrução de mandar um oi sumido para as outras equipes, ou de repente começar a consultar como que ele vai gerenciar a sua vida quando ele for para o WEC, porque eu não sei se o Verstappen vai seguir aceitando essa situação na Red Bull, tá? Sinceramente, por mais que a equipe dê sinais de melhora, tem sempre alguma coisa atravancando e atrapalhando a vida do Verstappen na hora dele extrair o máximo do carro. E para mim não será mais surpresa se ele realmente buscar outras bandas depois disso. A gente tem agora uma sequência de seres humanos que podem simplesmente se abraçar e chorar junto na terapia. Começo pelo George Russell, que talvez ele seja mais perdedor do que o Verstappen nesse final de semana. Por quê? Ele ficou metade de uma corrida atrás do Isaac Hadjar e o carro da Mercedes é melhor do que o da Red Bull. Só aí já é um problema. Aí ele é humilhado pelo companheiro de equipe dele, porque antes do safety car, antes do problema que o Stroll teve na primeira batida, ele toma uma volta do Andrea Kimi Antonelli. E o Antonelli já está trabalhando há muito tempo com o psicológico do George Russell. Ele seguiu acelerando para fazer aquilo que o Senna queria fazer com o Prost em 88, que é dar uma volta em cima do companheiro de equipe e marcar a posição de vez. Então, para o Russell, isso já era algo horrível. E aí teve o lance da punição, que a Mercedes acabou cometendo esse erro, que ele teve o safety car, todos os carros acabaram parando para troca de pneus. Naquele momento não se imaginava que o Leclerc iria bater e provocar uma bandeira vermelha. E aí a Mercedes se esquece de fazer com que o Russell pagasse a punição. E esse lance de pagar a punição dos 5 segundos, que foi a mesma que o Hamilton pagou, também teve consequências para outro coleguinha, que eu já cito o nome dele daqui a pouco. Não me deixe esquecer não, tô ficando velho, tô ficando esquecido.
Que erro que a Mercedes cometeu em não fazer o Russell pagar essa punição ali naquele momento. Ele não ia conseguir ganhar a posição à frente, porque ele já estava mais de 40 segundos, atrás, se eu não me engano, do próprio Leclerc. Ele não ia perder a posição se ele pagasse a punição daquela circunstância. E aí, por bobeira, a Mercedes fez com que ele tivesse esse prejuízo. Resultado, ele teve que pagar um drive-thru no final da prova e acabou saindo da zona de pontos. Com isso, o Russell vê a vantagem que o Antonelli tinha, que era de 43 pontos, escalar para 68 pontos. E o Russell, agora é ele quem começa a fazer as contas do que ele precisa para tentar superar o companheiro de equipe na luta pelo título. Ainda é cedo, ainda é precoce para dizer qualquer coisa, ainda tem muita corrida que vai acontecer. O Russell tem condições de descontar essa vantagem, afinal de contas, se o Verstappen no ano passado descontou 100 pontos para o Lando Norris e quase ganhou o título, por que o Russell não pode fazer a mesma coisa? Só que é o teu negócio. É, já o Antonelli tem 2 corridas de descarte, tá, Russell? Só para te avisar. Ele pode descartar 2 e ainda assim ser campeão do mundo. Lando Norris é outro perdedor porque teve mais um abandono, problema de bateria, e aí eu acho que o Norris, o Zac Brown, o André Stella, tá todo mundo querendo moer o Toto Wolff na porrada, acabar, processar a Mercedes por danos morais, danos físicos e psicológicos, porque é mais um problema que a Mercedes tem, ou que o motor da Mercedes produz, nesse caso, para a McLaren. Não dá para dizer que é exclusivo com a McLaren, não dá para dizer que é exclusivo com o Lando Norris, mas sempre com o Lando Norris. A Piastri conseguiu sobreviver, chegou em quarto. E para a gente não pensar que é uma perseguição exclusiva ao campeão do mundo, não vamos nos esquecer que no GP da China a McLaren nem largou. E aí a gente vê a gambiarra da comemoração da corrida 1000 da McLaren no GP de Mônaco, porque era para acontecer no Canadá e não em Mônaco. Fica essa pensata, né? Charles Leclerc, esse cara é um grande perdedor porque ele é constantemente punido pela Ferrari. Alguém odeia muito Charles Leclerc dentro da Ferrari, tá? Porque a palhaçada que fizeram com ele na parada de pits, onde ele atrás do Hamilton, estando atrás do Hamilton, pedem para ele parar, sabendo que o Hamilton tinha que pagar a punição de 5 segundos. E ainda assim, chamam ele pro boxe, ele fica lá esperando. E, no final das contas, Hamilton paga a punição, Leclerc perde a chance de ficar com a segunda posição por tempo. E aí é claro que, correndo em casa, o Monegasco vai ficar prostituto da vida. E eu concordo com a teoria de que o Leclerc bateu, provocando a bandeira vermelha, porque ele já estava full pistola. Aquilo ali é desconcentração, aquilo ali é ficar revoltado com o que aconteceu. De novo, o Leclerc tem que repensar a vida rápido, porque com a Ferrari não dá. Ele é um piloto talentoso, ele é um piloto rápido, ele é um piloto habilidoso, mas a equipe joga contra ele constantemente. Torcedor da Ferrari sofre. E aí, todos aqueles rumores, todos aqueles falatórios que o pessoal da Cadillac foi correndo para a imprensa para negar que, não, o Valtteri Bottas está prestigiado aqui, não, ele está com a vaga garantida. Tudo isso cai por terra porque não é possível. O Pérez fazendo uma temporada que pode fazer com que ele mude de equipe, e a ideia da Cadillac é trocar os 2 pilotos, tá? Só não colocam o Colton Herta, porque o Colton Herta não tem pontos suficientes para superlicença e ele está muito mal na Fórmula 2. Mas a ideia da Cadillac não é ficar com 2 pilotos experientes. Eles vão trocar o Sérgio Pérez, e do jeito que o Sérgio Pérez está andando, o Sérgio Pérez vai para uma outra equipe. Não é nem o fato dele ser mandado embora, ele vai para outra equipe. O Bottas está a passos largos de uma aposentadoria. E eu não passo frio na vida porque, desde a última passagem do Bottas pela Fórmula 1, que foi na antiga Kick Sauber, que eu defendo que o Bottas já deu o que tinha que dar, tá?
que ele não tem mais vida útil na Fórmula 1. Por mim, aposentadoria. Ele que já tem cara de motorista de caminhão, ele poderia pegar as estradas congeladas da Finlândia e trabalhar com frete e ser feliz da vida, porque eu acho que é isso que o Valtteri Bottas quer depois de tantos anos de serviços prestados à categoria, tomando pau, por exemplo, para o Lewis Hamilton. E no final das contas, o último grande perdedor do GP de Mônaco de 2026 foi a audiência, o público, todos nós. Quando aquela aquela Red Bull, a Mercedes disparou na frente. Quando aquela Red Bull do Max Verstappen começou a engasopar na largada, todos nós abaixamos a cabeça de tristeza, porque a gente sabia o que ia acontecer. Uma procissão, como de fato foi, como normalmente é na pista de Mônaco, ainda mais com esses carros enormes. Então, nós perdemos. Independe se você torce ou não por Verstappen, nós perdemos quando o Max teve que abandonar a corrida, porque todos nós estávamos esperando por uma disputa entre ele e Andrea Kimi Antonelli. O Antonelli tem todo o mérito de conquistar a sua 5ª vitória consecutiva nas primeiras 5 corridas. Ele é o piloto que está no momento, ele está numa prateleira acima, tá muito difícil bater ele em pista. Mas a vida dele foi muito facilitada com o problema que o Verstappen teve, e aí a gente teve que viver a zona de pasmaceira com bandeira vermelha, esperando a pista ficar limpa. Eu, por mim, terminava a prova antes, porque não ia fazer muita diferença. Mas, enfim, perdemos. E torço para que a gente recupere o saldo perdido, porque o tempo a gente não pode recuperar, na prova de Barcelona, que acontece no próximo domingo. E esses foram os perdedores do GP de Mônaco de 2026. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, faça com que essa iniciativa alavanque a ponto de se tornar algo de respeito, monetizado, que eu possa ganhar dinheiro com essas conversas sobre algo que eu amo, que é a Fórmula 1, e eu agradeço a sua atenção até aqui. Eu sou Eduardo Moreira, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.